com muito respeito e admiração que a comissão de treinadores convida ao presidente Varlindo, e hoje presidenciável, para apresentar seu plano de gestão ao mandato 2021 do Conselho de Administração da CBAT, que permanecerá até 2024. Para tanto, deixamos claro que ambos os presidenciáveis serão abordados com os mesmos temas e tópicos elencados pela comissão de treinadores. Presidente, por favor, se apresente, relatando seu histórico acadêmico, profissional, pessoal, caso queira, relatando sua experiência no esporte e como gestor. De forma peculiar também, destaque informações de ordem técnicas relevantes a cada um dos membros da chapa, salientando formações profissionais e atuações diretamente relacionadas ao atletismo. O senhor tem a palavra nessa questão por 15 minutos, mas enviarei informações aos 12 e aos 14 minutos para finalizar sua fala nessa primeira parte de nossa consulta ao plano de gestão, caso seja eleito para o mandato 2021-2024. Presidente, a palavra é sua. Uhum. Para todos vocês, membros da comissão de treinadores, que tive a honra, né, de fundar, né, de criar essa comissão, é realmente uma satisfação ímpar, né, estar falando para vocês sobre o planejamento, né, da nossa futura, né, gestão, se for reeleito, de 2021 a 2024. Né? Vamos iniciar agradecendo a Deus esse momento, por estarmos, né, vivos, né, e termos realmente as nossas famílias ao nosso lado. Primeiramente, falar sobre o meu histórico acadêmico. É realmente formação completa, né, até a pós-graduação do mestrado, e sempre tive, né, um grande interesse pelo esporte atletismo, apesar de ter sido um jogador de futebol profissional, jogador de handebol, um péssimo atleta de atletismo, né, mas o interesse pelo atletismo ele foi iniciado em 1968, né, na época dos Jogos Olímpicos, realizados na Cidade do México, aonde logo depois eu tive um professor que tinha participado desses Jogos Olímpicos, e um amigo meu, contemporâneo de universidade, o professor João Reinaldo, mais conhecido como Nikita, que foi atleta de natação nessa Olimpíada. E realmente o esporte que sempre mais me chamou a atenção foi o atletismo, dentro dos esportes amadores naquela época, né? Porque eu me tratava de um atleta profissional do futebol. Então, formei na Escola Superior de Educação Física, da ESEF, hoje considerada uma das melhores do país, e fiz pós-graduação na Alemanha, pós-graduação, um estágio técnico, né, tanto 1975 e 1976, patrocinado, né, pela CEDMEC, na época, Secretaria de Esportes, né, e Desporto, Secretaria Especial de Desporto, né, do Ministério da Educação e Cultura, onde realmente foi que despertou, né, para o Brasil a primeira fase, né, da mudança de conceitos, né, porque vários profissionais, por 74, 75, 76, 78, para esses estágios. Realmente foi um momento, né, sensacionais para o atletismo brasileiro. Dentro do histórico acadêmico, vale ressaltar que minha tese, né, de mestrado, ela foi em relação a uma metodologia, né, diferenciada para a aplicabilidade do atletismo dentro da escola, onde sempre despertei que o atletismo tem que ser trabalhado dentro da escola e de uma forma lúdica, né, para que não realmente afaste a criança, porque a criança quer brincar, consequentemente, ela tem que brincar também dentro das aulas de educação física com o atletismo e não uma introdução de um atletismo técnico, né? O profissional eu vou passar mais adiante, depois das minhas informações sobre a questão... Não, vou falar agora, né? O histórico profissional
Fui jogador profissional durante 3 anos, né? Depois, realmente, ao me formar, abandonei o futebol e fui trabalhar exclusivamente com educação física escolar e com iniciação ao atletismo. E foi aí, realmente, que, em 1972, eu iniciei a minha vida como treinador de atletismo, né? E ganhei minha primeira medalha como treinador, com o meu amigo Padilha, nos Jogos Escolares de Pernambuco, que era realmente uma verdadeira festa, como é em todo canto, né? Naquela época, principalmente em 1972. E dali em diante foi que eu tomei gosto e fui adiante, né, para me profissionalizar como treinador de atletismo após voltar do estágio de 74, 74 não, 75, 76, em Mainz, na Universidade da Alemanha Ocidental. Eu fui convidado para ser professor substituto de atletismo, substituindo o meu professor e querido amigo, né, Coronel Fernando Soares, que até hoje é vivo, e um grande ícone dentro da educação física do estado de Pernambuco, né? E cresci, certo? Como treinador. Depois, realmente, assumi a Federação Pernambucana de Atletismo em 1989, aonde, né, em 2013, ao assumir a Confederação Brasileira de Atletismo como vice-presidente, tive que passar, né, a Federação Pernambucana de Atletismo para o professor Ednilton, e hoje segue o professor Daniel, né? Quanto à gestão, né? Quanto à gestão, eu falo um pouco mais adiante, que para terminar a situação profissional. Não poderia nunca deixar de falar sobre a família, onde eu vejo que em primeiro plano está a família. Se você não tem uma família solidificada, né? Uma família sólida realmente, você não caminha para canto nenhum, né? Então a família em primeiro plano. E essa família realmente ela tem que entender que o atletismo passa a ser também parte dela. Isso foi realmente um sacrifício muito grande da minha esposa, Fernanda Cristina, que praticamente criou meus 3 filhos, né, na minha ausência, né, porque eu viajava bastante, né, os compromissos profissionais, e eu tive realmente essa minha parceira, até hoje, né, conheci ela em 73, 77 nos casamos, e até hoje nós estamos vivendo juntos, né? Então isso realmente, para mim, a família é fundamental. A família é em primeiro plano, e ela tem que entender, né, que o atletismo faz parte dessa família, né, criada e consolidada no seu lar, né? Meus filhos, dos 3, só um realmente praticou atletismo, que foi o Varlindo Neto, inclusive vocês conhecem ele como médico, foi médico do COB, médico da Confederação Brasileira de Atletismo, fez lançamento do DARD e foi campeão brasileiro universitário. Depois ele realmente se dedicou à medicina e abandonou. Então, sobre família, realmente, eu quero dizer que vocês são super felizes em perguntar sobre a família, porque, para mim, é o primeiro plano, né? Desde que, na minha família, eles aceitem o atletismo como parte desta, né? Na questão das informações sobre os membros da chapa, né, eu tenho que falar primeiro sobre a escolha do nome da chapa. Atletismo com respeito, ética e transparência. No final da apresentação, eu passarei para a comissão de treinadores toda a plataforma de gestão 21-24, com todos os componentes, etc., e ideias que temos para... Inclusive, estarei sempre aberto para ouvir, certo, a palavra de qualquer um que queira realmente falar sobre o atletismo, né? O engrandecimento do atletismo brasileiro, tá? Então, isso é fundamental, porque eu coloquei, né, como um chavão dentro da minha gestão, o que é bom para o atletismo brasileiro, logicamente que ele é bom para a Confederação Brasileira de Atletismo, porque são 2 órgãos interligados e que não tem separação de querer, né? Fernanda, liga aqui, por favor. A bateria do computador está encerrando, aí eu estou pedindo à minha esposa para ela ligar. Eita, tá aqui. Então, mas continuando, né? Então, atletismo com respeito.
porque todos têm que respeitar o atletismo. Não por ele ser o esporte número 1, porque existe qualquer Jogos Olímpicos sem os outros esportes, mas sem o atletismo não existe. Então é por isso que ele é considerado o número 1. Mas sim, porque temos que respeitar aquilo que fazemos, temos que amar aquilo que fazemos. Então, através do respeito, nós amamos, através do amor, nós conseguimos realmente colocar, né, acima de qualquer coisa o atletismo. Ética. Nós precisamos da ética. Respeitar o próximo, saber entender o próximo, né, porque faz parte, é um esporte individual, então se você não conhecer seu atleta, se você não conhecer as pessoas que convivem com o atletismo, você com certeza não vai adiante. E, logicamente, transparência, porque foi a primeira palavra que eu falei ao assumir em março de 2018, que poderia ter até uma má gestão, porém a transparência não iria faltar. Né? Logicamente que eu tenho que salientar o momento que assumi a CBAT. Foi um momento realmente bastante conturbado, onde a descredibilidade era notória, em cima da nossa confederação, e realmente 2018 foi um ano que até a certificação do Ministério nós ficamos sem ela, em função de um mau entendimento do nosso antigo departamento jurídico, mas isso tudo faz parte. Conseguimos corrigir e em janeiro de 2019 nós recuperamos essa certificação. Eu tenho que salientar também que as multas relativas em 2018 e 2019, mais de R$2.369.000, né? E conseguimos executar todo o calendário e criarmos o fundo das federações e da CBAT, logicamente com todo o apoio do Conselho de Administração, em mais de 1.600.000, os dois somados. Fundos esses que hoje, certo, vão colocar, né, dinheiro, né, dentro da própria CBAT e nas federações para sobreviver nesse período de pandemônio, né? A criação de várias comissões, treinadores, centrinhos, né, o conselho científico, né, e, logicamente, a democratização do conselho administrativo, porque eu o tornei consultivo, ele era consultivo e torneio, né, deliberativo por assumir o compromisso com todos os membros. Né? Não foi nem por escrito, foi por palavra, que eu acredito que a palavra de um homem é tudo de melhor que ele tem. Né? Criação de programa de rumo a Tóquio, onde reconheci a sazonal, falta de remuneração dos treinadores, fechamento de clubes e projetos em 2018, tendo, logicamente, o COB como grande parceiro, com valores significativos, né, comparados a programas do passado. E agora eu entro com nossa chapa, né, onde o presidente, meu nome, Varlindo Carreira. 12 minutos, presidente. 12 minutos. 12. Já entro com a chapa para finalizar. O Sandro como vice-presidente. Né, o Sandro, nós temos aqui, né, eu vou ler na nossa plataforma, que eu vou mandar para vocês, uma autobiografia rápida dele, né, e, logicamente, a dos restantes. Né. O Sandro, ele tem como, né, formação acadêmica, formação técnica contábil, técnica em linguagem de programação, curso de treinador nível da World Athletics, ou antiga IA, acadêmico em economia. As suas participações internacionais: medalha de bronze na Universidade, da Turquia em 2005, bicampeão sul-americano, São Paulo e Buenos Aires, 2007 e 2011, bicampeão pan-americano do Rio, 2007, Guadalajara, 2011, campeão ibero-americano em Iquique, 2008, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Beijing, 2008. Né? Cargos de direção: CEO da empresa ML Rodrigues em 2001 a 2012, CEO na empresa Elgin, 2001-2020, membro do Conselho da Sengel, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Manaus, 2011-2015, CEO da Startup, companhia Brincando no Ateliê, 2020, e membro da World Olympians Association em 2019. Tá? Então, essa é uma explanação geral sobre o nosso histórico acadêmico, profissional, a chapa,
né, e, logicamente, algumas colocações sobre o que nós já realizamos. Nós estamos, então, com 14 minutos. O senhor tem ainda 1 minuto, caso queira. Eu quero realmente ainda ressaltar que algumas realizações, elas realmente tinham que acontecer em função da descredibilidade que nós estávamos vivendo. E conseguir recuperar essa credibilidade da Confederação Brasileira de Atletismo, torná-la grande novamente, isso foi um desafio muito grande. Em 2018, 2019, 2020 surge a pandemia, né, que poderia ter estragado com tudo o que tínhamos feito, mas não, pelo contrário. Há males que vêm para o bem, né, e nós conseguimos reforçar toda a nossa gestão em 2020, consolidar, né. Você está mutado. Você está sem microfone, Carlos. Agora. Obrigado, presidente. A partir de agora, serão 2 minutos, 10 minutos para cada tema. Estamos entrando, então, no segundo tema. O senhor será comunicado aos 8 e aos 9 minutos para que, então, faça o encerramento da resposta. Sobre a comissão... Era isso que eu ia perguntar. Você vai reforçar a pergunta. Isso. Sobre a comissão permanente dos treinadores. São 2 tópicos a serem abordados. Fale sobre o interesse na manutenção da comissão dos treinadores para o mandato 2021-2024 e, considerando a representatividade dos treinadores em âmbito nacional, como a gestão 2021-2024 se posiciona sobre, sim, tornar permanente a comissão de treinadores regulamentada em estatuto. Bom, eu tenho total interesse na manutenção, uma vez que nós criamos juntos, né? Nós e os treinadores. Então, realmente, eu tenho total interesse, porque não existiria, né, razão para você criar uma comissão tão importante para o andamento do atletismo brasileiro de um ano só, né? Agora, eu tenho que salientar que é super expressivo, né, o investimento nessa célula dupla, ou seja, atleta-treinador. É super expressivo o investimento nessa célula. Porque esse investimento é todo o alicerce de todos os pilares da minha proposta. Primeiro, eu sou treinador. Segundo, o treinador existe por causa do atleta. O atleta existe por causa do treinador. Então, existe uma mão dupla aí, um vai e volta, né? E não tenho, por hipótese alguma, certo, a satisfação de dizer que realmente representam uma célula máter do atletismo brasileiro. O treinador, o atleta, né? O atleta, realmente, ele é o protagonista do espetáculo. Ele é aquele que está lá na ponta. E nós somos os sofredores, né? Calculando se o treinamento deu certo, se o volume foi correto, se a intensidade foi correta, se a recuperação foi correta. Então, o treinador ele tem várias funções em uma unidade de treino, né? Ele é psicólogo, ele é assistente social, ele é médico, ele é fisioterapeuta e ele é, acima de qualquer coisa, um educador. Então, não tem como não ter interesse na manutenção de uma comissão desta, né? Respondida a primeira pergunta. Existe outra? Sim, existe. Pode perguntar, Carlos. Tá, você está mudo. Presidente, considerando a representatividade dos treinadores em âmbito nacional, como a gestão 2021-2024 se posiciona sobre tornar permanente a comissão dos treinadores regulamentada em estatuto? Eu vou até repetir o que eu já falei, né? Eu não tenho a menor dúvida de que tem que ser permanente, né? Não iria ter sentido nenhum de eu ter criado, juntamente com vocês, essa comissão e depois só durar um ano. Não.
coisa boa ela deve ser, inclusive, interminável. Né? Nós temos que separar as coisas ruins ou as coisas que não dão certo, não vamos chamar coisa ruim, quando não dá certo, então você tem que separar realmente. E irei fazer de tudo, prezados treinadores, para que realmente ela seja estatutária. Logicamente que não só depende de mim. Né? Eu tenho um conselho administrativo onde irei apresentar, logicamente será aprovado, e iremos levar para a Assembleia Geral, que é realmente sublime e a que decide tudo. Né? Então, para que possa cumprir suas funções técnicas, né, e democráticas, é super necessário que a comissão de treinadores ela se torne estatutária. Né? Por quê? Nós vamos possibilitar alternância nos assentos a cada gestão, ou de de 2 em 2 anos. Isso a gente faz um fórum e vocês que decidem se será mudado os assentos de 2 em 2 anos, dentro da Assembleia, ou se de 4 em 4 anos. Né? Por que eu digo assim? Porque nós temos a oportunidade da participação de treinadores dos mais diferentes estados do país. Né? Será realmente um processo bastante democrático e diversificado. Né? Nós sabemos que existe uma concentração maior de treinadores na região sul-sudeste, né? Mas está crescendo, né? Está crescendo cada vez mais o número de treinadores nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Né? Isso, logicamente, graças à grande capacitação de treinadores que nós realizamos durante todo esse período de 93, né? Que foi quando nós começamos o processo de certificação de atletas da World Athletics, né? Antiga IAAF. Então, desde 93, que eu me formei em 92 pela IAAF, 93 realizamos o primeiro curso de dissertância e depois demos continuidade. Né? E, logicamente, se tem essa oportunidade de você participar, sendo de estados diferentes, então você tem que capacitar todos os estados. Você não pode visualizar uma só região, nós temos que visualizar as 5 regiões existentes. Né? E, logicamente, temos que observar, ter cuidado, né, com sempre, né, uma precaução de que temos que contribuir para o crescimento do atletismo brasileiro sempre. E estes são vocês, treinadores. São vocês. São vocês que são responsáveis, né? Porque vocês que desejam, mais do que vocês, ninguém deseja o crescimento do atletismo brasileiro. Então, vocês formam clubes. Quantos de vocês que estão aqui presentes, né, nesse nosso bate-papo são criadores, presidentes, dirigentes, treinadores do clube de vocês? Né? Então, nós temos que ver muito bem essa parte, essa abnegação de vocês. E eu digo aos 4 cantos do mundo, aonde eu tenho a oportunidade de ir, o Brasil não deve a nenhum país a qualidade de treinadores. Mas esta possibilidade só foi acontecendo em função dos intercâmbios. Então, nós não vamos nunca parar de fazer intercâmbios, é fundamental. O conhecimento ele é diário, ele é constante. A velocidade que o conhecimento chega para nós, ele é uma velocidade incomensurável. Então, consequentemente, nós temos que estar preparados para, né, receber esse conhecimento, trocar, né, de ideias dentro do conhecimento que nós temos. Né? Então, isso é muito importante para o atletismo brasileiro, que esta comissão seja permanente dos treinadores. Com isso, eu encerro a resposta. Obrigado, professor. O senhor ainda tem mais 2 minutos e 10 segundos, caso queira continuar ou encerrar a desejo do senhor. Eu poderei transferir esses minutos para outra pergunta? Não? Então... Não, professor. Não, então, não, só realmente complementando, né? Porque o estatuto, nós temos um estatuto bastante democrático, né? Porque durante a minha gestão nós fomos fazendo várias alterações do estatuto e eu fiz questão de ter realmente 2 representantes de treinadores, 2 representantes de árbitros, né? Então você veja, 9 clubes, né? Uma comissão de atletas, logicamente que a comissão de atletas ela é lei,
Mas as outras não são lei. E costumam dizer que eu só faço, que eu apresento situações eleitoreiras. Não. Essas situações, elas foram, não são lei, e elas foram criadas muito antes, né, desse processo de eleição. Entende? Então, eu posso dizer, com bastante honra, que nós temos um dos, se não for o maior, estatuto democrático de todas as confederações. Pelo menos nas reuniões que nós temos no COB, o atletismo sempre é elogiado na sua formação, na sua construção de estatuto. Encerrou, professor? Sim. Muito obrigado. Iniciamos, então, o tema 3, sobre o número de representantes de treinadores na Assembleia. Lembrando que o senhor terá também 10 minutos para dissertar. Os tópicos são: atualmente, temos apenas 2 representantes de treinadores, equivalendo a próximos a 1,9% dos votos totais da Assembleia Geral. Considerando o percentual de votos, excluindo o previsto na Lei Pelé, que são 1/3, o que pode ser feito para equalizar os percentuais de votos aos treinadores em relação a todas as classes previstas no Estatuto? Essa é uma questão. A segunda questão, o segundo tópico, sobre o plano de gestão, prevê aumento no número de representantes dos treinadores na Assembleia Geral? Caso necessário, eu faço novamente o questionamento 2. Repita, por favor, porque ele é um pouco longo e é bastante complexo. Repita, por favor, professor. Sim. O questionamento 1, o tópico 1. Atualmente temos apenas... Então, vamos por partes, então. Atualmente temos apenas 2 representantes de treinadores, equivalendo a aproximadamente 1,9% do total de votos da Assembleia Geral. Considerando o percentual de votos, excluindo o previsto na Lei Pelé, que é 1/3, o que pode ser feito para equalizar os percentuais de votos dos treinadores em relação às demais classes previstas no Estatuto? Como eu coloquei, né? É complexa, né, a pergunta, mas, como eu já mencionei, né, o objetivo, o foco da minha gestão, ela será sempre com fortes, com robustos investimentos no binômio que eu coloquei anteriormente, é atleta-treinador. Esse binômio, para mim, ele é a célula máter, já colocado, né, do atletismo brasileiro. Sou treinador. Eu sou treinador. Tá? Eu costumo até dizer que na minha lápide lá, vai estar lá, aqui jaz professor e treinador Varlindo Carneiro. Hoje não tem mais isso, né? Porque tudo é cremação, mas vamos adiante. Então, logo, levarei a proposta ao nosso conselho de administração. E certamente ela vai ser aprovada. Né? Não tenho dúvida disso aí. Né? Daí, levaremos para a Assembleia Geral, porque ela é quem vai realmente deliberar, porque a Assembleia Geral, ela é sublime, né? Ela é o ponto máximo de nossa Confederação Brasileira. Então, o que é que eu tenho que salientar para vocês? Que vocês, em toda a minha gestão atual, né, eu possibilitei a ampla representatividade das mais variadas classes. Por isso que antes eu coloquei que o nosso estatuto ele é com certeza o mais democrático de todas as confederações. Classes, categorias e segmentos do atletismo brasileiro. Dentro da Assembleia Geral. Ela não ficou só fora, né? Ela ficou dentro da Assembleia, logicamente com números limitados. Né? Eu possuo, Varlindo, agora vou falar na primeira pessoa, uma força histórica muito grande para trabalhar pelos treinadores. Porque eu sei o que é ralar na pista. Eu sei muito bem
o que nós sofremos, o que nós corremos atrás, o que nós somos injustiçados. Injustiçados. Porque você vai a uma Olimpíada, eu até coloco nos outros esportes, por exemplo, não só do atletismo, mas todos os atletas que, graças a Deus, são medalhados, eles recebem suas medalhas. E nós não recebemos. E nós não recebemos. Ah, e essa cultura é tão grande que isso nós vamos transportando, ou levando para até os campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, que eu vou rever isso. Por que o treinador campeão da equipe não recebe a medalha? Recebe o troféu para a equipe. E a sua medalha? De valorização do seu esforço, né, da sua abnegação, né, pela prática daquela profissão, que é treinador. Né? Entendeu? Então, isso aí realmente a gente vai ter que realmente rever vários pontos. Não posso garantir aqui, por exemplo, vocês colocam que é equivalente a 1,9% dos votos. Isto é lei. Né? Você tem toda a representatividade da Assembleia. Então, você tem que garantir 33,3% dos atletas, a comissão de atletas. Isso aí é sagrado. E os outros você vai dividir, 33, 33, ou 40, 30, 40, 20, entendeu? Você vai somando. Então, nós temos, dentro do Estatuto, nós temos os 3 segmentos. Segmento diversificado, que são representantes dos treinadores, representantes da arbitragem, os clubes e os atletas medalhistas olímpicos, que somos a única confederação que temos essa participação dos medalhistas olímpicos, né, dentro da Assembleia. E mais os filiados, né, que os filiados, na realidade, são as federações e a comissão de atletas. Então, isso tudo é realmente que se torna, que faz, né, ser democrata, bastante democrático o nosso estatuto. Mas, com certeza, nós vamos ter que rever isso. Tá? Isso poderá ser criado um fórum competente, onde vocês participam, onde toda a comunidade, né, da Assembleia participa, e vamos trabalhar em cima dessa questão. Entende? Por quê? Não é lei. Se não é lei, não vamos fazer? Não. Pelo contrário. O que for bom para o atletismo brasileiro é bom para a Confederação Brasileira de Atletismo. Você vai fazer uma nova repetição da segunda pergunta ou eu já posso trabalhar em cima dela? Do item 2. Então. Isso. Seu plano de gestão, aumento no número de representantes dos treinadores na Assembleia Geral? Tá. Eu tenho que ressaltar que no meu primeiro item de realização, ou de realizações, logicamente, que eu vou passar para vocês agora, para quando assim que terminar, mas eu vou ler, né, porque ele está aqui no celular, já pronto para enviar para vocês, da comissão, entendeu? O primeiro item que eu apresento, tá, de realização é nada menos, nada mais do que a promoção da representatividade de todas as classes e segmentos do atletismo com assento e voto dentro da Assembleia Geral. Esse é meu primeiro item de realização. Eu era menino e já realizei isso aí, como gestor da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, logicamente que não vou medir esforços para que isso seja mantido, né? E com grandes possibilidades de ser ampliado. E eu digo a vocês por quê, treinadores? Porque hoje nós temos, né, no nosso estatuto, que as nossas assembleias, que são realmente bastante elevado o número de participantes, ela pode ser realizada virtual. Né? Então, nós podemos fazer um aumento, certo, de representatividade das classes e realizarmos nossas assembleias virtuais. Não há problema nenhum, a não ser quando for eletiva. Então, aí você tem, e até mesmo, no nosso estatuto consta, se for ad referendo do Conselho Administrativo, nós podemos fazer também
a eletiva de forma virtual. Então, eu já, inclusive, já tive a liberdade anteriormente de solicitar ao nosso departamento jurídico que eles olhassem as possibilidades de aumentar o número, né, de participantes da Assembleia, né? Tanto dos representantes de treinadores como dos representantes de árbitros, né? Porque também vejo a arbitragem como uma função muito importante dentro da competição do atletismo, né? Então, para uma competição sair bem, né, que o atleta se sinta confortável em realizar aquela competição, ele tem que ter uma boa arbitragem. Por isso também que não nos furtamos em aumentar o número de capacitação para a nossa arbitragem. Tá? Agora, para que eu possa... 8 minutos, presidente, 2 minutos ainda. Certo. Como eu estava colocando, esse ponto, esse tópico, né, ele está sendo estudado já por nossa assessoria jurídica. Assim, lhe garante, né, uma maior sustentação legal para que eu possa realmente garantir esse tema, né? Porque eu sou sincero a vocês, treinadores, todos me conhecem. Se não foi aluno meu, ainda me conhece da pista, me conhece como presidente, então todos vocês me conhecem. Eu não sou de prometer, eu não sou promotor de promessas, tá? Eu sou realmente, sim, de realizar o que digo e o que escrevo. Porque o único legado que eu deixo para os meus filhos, meus netos, a continuidade da minha família, é a minha palavra. Isso realmente, para mim, é sagrado. É sagrado mesmo. E muitas vezes vocês já ouviram, eu dizer, eu dou mais valor à palavra de um homem, quando eu digo, eu coloco ser geral, certo, do que o que está escrito. A palavra, ela é sagrada. Tá? Então, por isso que nunca enganei ninguém, nem nunca menti para ninguém, certo? Logicamente, dentro dessas situações verdadeiras e responsáveis que nós temos que ter. Tá? Então, não sou de prometer, não vou fazer promessa de nada. Eu vou agir. Eu vou agir, certo? Eu vou fazer aquilo que realmente eu digo. E depois eu escrevo. Porque geralmente o que a gente faz? Primeiro a gente fala, depois é que você escreve. Então, por isso que você tem que valorizar a sua palavra. Um homem é um homem, ser geral, de acordo com o cumprimento de sua palavra. Finalizado. Encerrou o tempo, então. Obrigado. Iniciamos o tema 4 sobre critérios de convocações de treinadores para a composição das seleções brasileiras. Lembrando que o senhor terá também 10 minutos para dissertar. O tópico 1 a ser abordado, ou, melhor dizendo, são 4 tópicos. O tópico A: quais critérios considera adequado para a convocação dos treinadores por categorias e eventos? O tópico B: quantos treinadores pessoais poderão ser adicionados ao sistema de convocação? Só interrompendo, Carlos. Carlão, professor Carlão, só interrompendo. Um minuto só. Não seria melhor você tratar item por item? Mesmo que diminua 30 segundos na minha resposta, não há problema nenhum. Eu faço a leitura, e caso o senhor queira tipificar, se o senhor tem aí, o senhor pode tipificar, e aí o senhor continua. Se houver necessidade, eu intervenho. Eu só estou lendo para que todos os nossos... Eu tenho os temas que vocês enviaram, logicamente. Eu vi, revi, certo? Me concentrei para responder, mas são muitos, né? Aí eu posso me atrapalhar. Aí não há problema nenhum. Eu só estou falando para que os saibam sobre o que nós vamos tratar. Tudo. Certo, ótimo. Então, quais são os critérios? Os critérios para a escolha dos treinadores-chefes? E o D: existe a possibilidade de membros da comissão de treinadores fazerem parte do conselho que decide as convocações? Qual o trâmite para a legalidade? E aí, à medida do que o senhor achar
que é interessante, nós vamos fazendo, então, esse contraponto. Tá bom. Então, vamos respondendo o item A. Né? Quais critérios considera adequado para a convocação dos treinadores por categorias e eventos? Esse tema já é bastante conhecido de todos vocês, porque está sendo discutido, né, dentro do Conselho Técnico, né, e a pedido, né, de vocês, né, da Comissão de Treinadores. Foi um pedido atendido, né, partiu de vocês. Né. O meu interesse total, mas total mesmo, é ter uma resposta o mais rápido possível, para que possamos colocar toda a comunidade atlética, né, em conhecimento, né, porque isso é de interesse de todos, né, de todos que fazem parte dessa comunidade atlética, né, do atletismo brasileiro. Então, o que é que nós estamos, né, criando? E foi a minha sugestão para o professor Ricardo D'Angelo, né, criar critérios para 2021. Por que exclusivamente 2021? Porque para o restante do ciclo nós podemos realizar um fórum com vocês, treinadores, e os componentes da comissão técnica, né, que será eleita, né, novamente em março, né, na eleição, no dia 30 de março. Vai ser outra comissão técnica formada, porque essa vence, né, o mandato. Então, junto com ela, ou seja, com a comissão técnica, vocês realmente, treinadores, né, e pelo menos um convidado de vocês, eu estou botando um número mínimo, né, que seria um. Mas pode ser 2 ou 3, porque é virtual, não há problema nenhum. Isso vocês, né, com a comissão técnica, vocês decidem o número de convidados. E de uma forma bem democrática, né, conseguir subsídios para o Conselho Técnico. Então, vocês trabalham entre vocês, convidam, e nós fazemos um fórum, né, com o Conselho Técnico, certo? O Conselho Técnico, a presidência, certo? Ou o Conselho Administrativo presente, certo? E, logicamente, os convidados de vocês. Pode ser 1 ou 2, a gente vê, para que não possa ser tão ampla, né, esse quantitativo de participantes, para que realmente não fique confusa, né, o nosso fórum, não fique confuso o nosso fórum, e realmente possa divergir algumas opiniões, logicamente que vai divergir, né, porque a unanimidade, ela em determinadas situações, ela se torna burrice. Né? Então, mas vamos trabalhar de forma conjunta, certo? Esses critérios. Letra B. Item B. O senhor quer que eu leia? Não, eu leio. E você vê se está certo, viu? Porque eu coloquei, eu só fiz imprimir. Quantos treinadores pessoais poderão ser adicionados ao sistema de convocação? Correto? Não é? Letra B. Quantos treinadores pessoais poderão ser adicionados ao sistema de convocação? Correto? Ok. Então, os treinadores, vamos falar para, por exemplo, Jogos Olímpicos. Né? Para convocar o treinador ou treinadora, né, dos atletas com maior potencial de medalhas. Esse seria um critério. 2, eu estou falando para Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, né? No mínimo, treinadores com maior número de atletas convocados. No primeiro seria aquele o treinador que tem o atleta de maior potencial de medalha, ou medalhas, né? O item 2 seriam treinadores com maior número de atletas convocados. O terceiro seria, no mínimo, um treinador por grupo de provas, né? Porque nós temos, né, 5, 6 grupos, são 6 grupos de provas, funcionando como coordenador daquele grupo. Né? O 4, quando possível, é equidade de gênero, porque a gente tem que fortalecer o nosso atletismo feminino. Né? Quanto maior for o número de treinadoras, certo? Melhor para nós. Né? E, consequentemente, melhor para o atletismo brasileiro. Né? Regionalização para as categorias de base. Exemplificar. Vamos trabalhar o Sub-18, Seleção Brasileira Sub-18.
Então, existem todos esses critérios já atendidos, né? E vamos ver quantas vagas podemos utilizar ainda e fazer dentro de uma regionalização. Vamos supor, o Norte e o Nordeste não tem nenhum treinador convocado dentro daqueles critérios. Então, aquele estado que tiver o maior número de convocados, a gente convoca um treinador, aquele ali. E assim no Centro-Oeste, no Sul-Sudeste, etc. Vamos sempre reservar uma ou duas vagas a mais para tentar regionalizar essa convocação nas categorias de base, que é muito importante. Vocês são treinadores experientes, e sabem a importância de você ser treinador numa seleção brasileira, né? Logicamente que temos que respeitar o número de vagas que são determinados pela organização, né, aos treinadores. Isso aí a gente tem um número de vagas e que você não pode exceder, etc. A não ser que você coloque em hotel, hospedagem, tudo fora do ambiente, né, do ambiente da competição. O que não agrada ao treinador. O que é importante para o treinador estar vivenciando, né, o ambiente da competição, né? Já para os sul-americanos, né, sub-18, sub-20, sub-23, e como nós temos parceria com a CBDE, a Confederação Brasileira de Desportos Escolar, nós temos também a condição de trabalhar a convocação dos treinadores para o sul-americano de 12 a 14 anos, né, de 14 a 17 anos, que a CBDE é quem manda, né, nessa seleção. Então, nós temos também condições de trabalhar dessa forma. Por exemplo, treinadores com maior número de atletas convocados. No mínimo, um treinador por grupo de provas, funcionando como treinador do grupo, certo? Daquele grupo de provas. Quando possível, né, a equidade de gênero, né, desde que tenha sempre, nessas categorias de base, certo? Eu vou pedir ao Ricardo, para ele, o professor Ricardo, para colocar para vocês e para o Conselho Técnico, que sempre nessa seleção, principalmente as seleções de base, temos que ter uma mulher treinadora na delegação. Temos que ter. Temos que ter uma mulher treinadora. Mesmo que ela vá como treinadora-chefe, né, treinadora head coach, mas ela tem que ir. É muito importante o acompanhamento nessas categorias de base das mulheres, né? Isso é muito importante realmente. Para os treinadores pessoais, desculpe que eu desapareci da tela. Estou voltando. Voltei. Eu tinha desaparecido da tela. Para os treinadores pessoais, eu sou totalmente favorável. Totalmente favorável, porque fui treinador e sei a dificuldade que o atleta nosso... 8 minutos, o senhor tem 2 minutos ainda. Então, sou totalmente favorável e tentarei compor as seleções com o maior número de treinadores possível. Como foi em 2019 e 2020. Se vocês observarem, vejam que foi bastante o número de treinadores. Porque em 2018 eu já recebi os critérios todos definidos pela comissão anterior, né? E tenho que lembrar que somos limitados pelos organizadores da competição. Logo, o número, né, pode ser diferenciado em função da organização da cidade sede, né? Para o treinador-chefe, o que eu acho é que é uma função muito importante. Ele tem que possuir uma personalidade, ou ele ou ela, né? Uma personalidade agregadora, porque ele está ali para trabalhar com todos os treinadores, né, e fazer com que todos os treinadores sejam da seleção brasileira e não de clubes, tá? Experiente, com domínio de inglês e espanhol, né? Isso é muito importante, dependendo do país sede. Expertise em grandes competições, assim não precisa ter atletas convocados. 1 minuto. 1 minuto, ok, 1 minuto. Vou tentar me expressar mais rápido. Porque vejo que pode atrapalhar um pouco, né, quando você tem treinador na seleção e é head coach, né, você divide a sua função. E outro ponto importante será um a mais na delegação, não tirando a vaga de nenhum treinador. Ele tem que ser um a mais, e não tirando vaga de treinador para as outras. É claro que sim, né, que se for reeleito, levarei o tema para apreciação do Conselho de Administração e, caso aprovado, será levado para a decisão da AG. Porque eu não posso deixar de salientar que, com a criação e aprovação dos critérios de convocação de treinadores para o ciclo total, né,
as indicações dos treinadores serão regidas por esse documento e serão autodefinidas, né? Então, assim, acredito que eu tenha respondido as 4 letras, né? O ABCD. De uma forma rápida, né? Porque eu realmente me atei muito ao... Fiquei no primeiro item, me empolguei, e a gente não tem a noção do tempo. Né? Professor, iniciamos então o tema 5, nivelamento da WA no Brasil. Os tópicos a serem abordados. Qual a possibilidade de realizar os cursos no país? Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E quais os critérios ao longo dos anos e que pode ser feito para que seja aumentado o número de participantes dos cursos de nivelamento? Essa é ótima para eu responder, porque todos vocês sabem que eu sou o dissertante mais antigo do Brasil, né? Então, essa é o tema que eu gosto, que eu amo, entendeu? E, por exemplo, eu tenho uma ampla experiência, né, com os cursos do Sistema de Formação e Certificação de Treinadores da World Athletics, né? Ou seja, a antiga IAA. Em 1992, eu ganhei a certificação de dissertante. Em 93, juntamente com o Dr. Gesta, ele foi favorável, nós começamos os cursos, né, de dissertantes, para depois completarmos os cursos de treinadores, nível 1, naquela época da IAAF, né, e hoje World Athletics. Então, eu já apliquei, em 1993, foi em Santo André, foi o primeiro curso, né, de dissertantes, só para brasileiros, porque essa era uma das razões que eu sempre exigi lá em Santa Fé, que na Santa Fé nessa época era quem comandava, um curso só para brasileiros, porque nós temos um país continental e, consequentemente, nós temos que ampliar o número de treinadores, o número de dissertantes, etc. E isso sempre, graças a Deus, tenho, certo? E terei uma grande receptividade dentro da Consudatro e dentro da World Athletics, né? Por isso que eu sou membro, né, da World, da Consudatro, da Pan-Americana e da Ibero-Americana, eu sou membro dos departamentos técnicos, né? E vejo isso com grande possibilidade de trazer para o Brasil. Em 2020, eu já consegui trazer para cá 3, né, cursos EAD nível 1, com dois momentos, o EAD e o presencial. E foi, prezados treinadores, um momento ímpar para nós, para o Brasil, porque foi o único país que foi aprovado esse curso, porque nós, né, na coordenação do Quioche, né, conseguiu aprovar dentro da World Athletics, que é bastante exigente para essas situações de curso. E teríamos, se não fosse o pandemônio, né, que eu chamo pandemônio, eu não chamo pandemia, não fosse isso, nós teríamos 2 nível 2 aqui no Brasil, já em 2020. Já estava tudo certo, era novembro e dezembro. Era saltos e lançamentos. Saltos horizontais, verticais e lançamentos, arremesso, peso, dardo, arremesso do peso, lançamento, dardo, disco e martelo. Em 2020. Mas, infelizmente, não foi possível, porque esse tem que ser presencial. Tá? Então, os outros demais, 3, 4 e 5, 3, acredito que ainda possamos trazer para cá sem a parceria da universidade. Apesar que tem, o nível 3, ele tem uma parte que é a distância, mas depois você tem que estar presencial. Eu sou, né, dissertante de todos os níveis, né, mas mais para o nível 5, porque a formação de dissertantes, né, de nível 2, 3, 4, etc. Mas é muito possível, né, que tenhamos parcerias com a universidade, porque a comissão científica, certo? E a formação, a criação do colegiado de treinadores vai ser fundamental para que possamos realizar convênios com várias universidades. Assim, de cabeça, eu tenho a Universidade Federal do Espírito Santo, tem interesse total,
a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Unicamp, a Universidade Federal de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, todas essas já mostraram interesse. E outras vão, com certeza, se mostrarem, certo, interessadas em fazer uma parceria. Porque nós temos uma comissão científica sensacional. Certo? Nós temos um colegiado que será formado, né, que também vai contribuir bastante para o andamento dessa situação. Entendeu? Então, isso aí realmente é até um compromisso de honra meu, certo? Cumprirmos isso aqui que eu estou dizendo, né? E que, logicamente, vai estar escrito também. Quando você coloca quais os critérios, né? Ao longo, quais critérios ao longo dos anos e que pode ser feito para que seja aumentado o número de participantes dos cursos de nivelamento, eu já respondi em parte, né? Nessa primeira colocação. Tá? Porém, o meu esforço, e vocês acompanham, né? E viram que nunca foi realizadas tantas capacitações de treinadores e de árbitros, né, como foi na nossa gestão de 2019 para 2020. Né, porque eu disse que 2018 foi totalmente conturbado, né, foi realmente um verdadeiro pandemônio, né, em 2018, mas conseguimos sobreviver. Em 2020, nós fizemos, né, essa parceria e tivemos só no nível 1, 72 profissionais capacitados de todas as regiões do Brasil. Isso é muito importante. É muito importante para multiplicar, né, os nossos números de atletas e de interessados, porque isso é um efeito cascata. É uma das coisas que nós mais chamamos a atenção. Por favor, transformem o conhecimento de vocês em um efeito cascata. Repassem para os outros colegas, vão às universidades, nos cursos de educação física e repassem o conhecimento. Chamem para trabalhar junto de vocês, para estagiar junto de vocês, etc. Né? Então, esse ano, né, ele vai deixar de ser, de uma forma, como foi piloto, né, aqui no Brasil, o nível 1, o EAD, com 2 momentos, a distância e, logicamente, a parte presencial. Né? Porque vai se tornar sistemático o nível 1, né? Vamos apresentar pelo menos mais uma vez, solicitar três cursos, né? Para profissionalizar mais 72, porque o número de vagas é limitado, né? E tentar, né? Logicamente isso vai ter que acabar, essa danada dessa pandemia, trazer novamente o nível 2 para cá. Sendo que não será só 2 cursos nível 2, e sim 3 nível 2. Vamos atender agora 3 áreas. A área de velocidade e barreiras, a área de saltos horizontais e verticais e a área de arremesso e lançamento. Né? E, em 2022, prestigiarmos a área de provas combinadas e meio fundo, fundo e marcha atlética. Aí completamos todo o ciclo 2 dentro de uma gestão e partimos aí para o 3 de 2022, do meio do ano em diante, para o nível 3, e aí já temos consolidada as parcerias com as universidades para trazermos o nível 4 e o nível 5 para cá. Aqui para o Brasil, né? Tá respondido? Tem 2 minutos. Caso queira, o senhor tem ainda 2 minutos. Aham. Não, só fazendo uma revisão, né? Para o nível 1, não tem problema nenhum, nível 1 no nível 2, trazermos para o Brasil. O nível 3, há grandes possibilidades. Há grandes possibilidades realmente. Né? O importante é esse período dessa pandemia. Né? Agora, o nível 4 e 5, eu acredito que a partir de 2022, nós já tenhamos consolidados, né, tanto o colegiado, né, de treinadores e com a grande ajuda que vamos ter da comissão científica, né, que nós utilizamos prática, né, e ciência, da prática do atletismo, né? Então, nós vamos tentar trazer realmente o nível 4 e o nível 5 no período 22, 23 e 24. Tá? Bom,
estou satisfeito. Ok, então, professor, muito obrigado. Iniciamos, a partir de agora, o tema 6, Colégio Brasileiro de Treinadores de Atletismo, CBTA. Da mesma forma, o senhor terá 10 minutos para a resposta, para dissertar, e aos 8 e aos 9 minutos eu comunico também. Os tópicos são: quais os planos para implantação do CBTA? E existe apoio para o CBTA para que tenha gestão administrativa e pedagógica independente? E, por fim, o tópico C deste tema 6. Os cursos de nivelamento da WA podem ser oferecidos diretamente pelo CBTA? Outra pergunta belíssima. Belíssima e excelente. Né? Nós que temos o dom, né, de ser pedagógicos, né, e metodológicos, é muito importante essa resposta e essa pergunta. Me deixa realmente bastante livre, né, solto, para que possa responder. Colégio Brasileiro de Treinadores de Atletismo. Que coisa linda, né? Você tem um grupo formado onde todos têm expertise. Todos. Né? Você tem todos com os poderes iguais. É isso que significa um colegiado. Né? Então não tem como ser apoiado e concretizado. Não tem como. Né? Isso foi uma ideia, realmente, que no domingo 17/1, quando eu acompanhei com a máxima atenção e carinho essa apresentação de vocês, da comissão de treinadores, realmente eu fiquei super impressionado. Né? Apaixonado pela ideia. Né? Então, com os objetivos desse colegiado de treinadores. Né? E como vocês vão lembrar bem, como o professor Ricardo colocou, já no final, que estaríamos aguardando, né, o envio do projeto, né, para que a CBAT avaliasse de forma detalhada e em colaboração com vocês, né, porque são vocês os idealizadores do projeto, vamos fazer a implantação. Isso aí não tem a menor dúvida, entendeu? É que realmente será uma felicidade muito grande para a CBAT, certo? Adquirir essa expertise, né, de todos vocês que irão formar parte do colegiado brasileiro, né, de treinadores de atletismo, uma coisa realmente ímpar. Né? Vocês não têm assim, a dimensão que eu estou vendo do amor e do carinho que vocês têm ao atletismo. Né? Porque não existe isso em nenhuma outra confederação, essa preocupação. Né? É competição, 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 não. A gente tem que trabalhar clínicas, temos que trabalhar em campeonatos brasileiros, principalmente nos campeonatos de base, essas clínicas do colegiado, para que realmente aqueles treinadores mais novos, eles participem, eles vivenciem a experiência de vocês. Né? Temos que dar pelo menos mais eu não digo um dia, mas pelo menos meio dia de espaço entre uma etapa e outra. Vamos supor, começa na quinta à tarde, o campeonato, sexta o dia todo, no sábado de manhã é reservado para essas clínicas. E sábado à tarde, domingo, termina-se o campeonato. Então, tem várias formas de se organizar, etc. E, logicamente, decidindo isso em conjunto, né? Onde vocês vão opinar, sairão realmente ideias fabulosas para que nós possamos desenvolver essa parte. A segunda, letra B, existe apoio para que o Conselho Brasileiro de Treinadores de Atletismo tenha gestão administrativa e pedagógica independente. É lógico. Vocês têm que ter em uma gestão democrática como é a atual e como será a nossa se reeleito, óbvio, né, que sim, não existe a menor possibilidade de vocês não colaborarem,
né, com a administração técnica da CBAT, como também como é que eu diria, meu Deus? Eu diria que pelo grau de complexidade. Isso é verdade. Pelo grau de complexidade e profundidade dos conteúdos. Você tem que ter essa inter-relação. Colegiado brasileiro de treinadores de atletismo com a gestão administrativa e, obviamente, a técnica, né? Isso aí não tem como. Né? Logicamente que vamos buscar uma parceria com o CREF, isso é muito importante, ou com o FEF, né? O CONFEF seria mais correto, e validar esses cursos, né, como um pós-graduação, desde que tenha, né, as disciplinas corretas, a carga horária correta, né, para os profissionais que a concluírem. Porque houve uma falha, quando eu coloquei logo no início, que a minha formação técnica realmente foi na Alemanha, 75 e 76. Mas nós não tínhamos uma carga horária, por causa, se eu não me engano, são de 10 horas que você podia incluir, porque nós ficávamos lá, em tempo permanente, lá na Alemanha, lá em mais. Então, tudo você poderia contar como hora, já que você estava presente, né, lá na Alemanha. E não foi contado, realmente não tivemos nunca com um curso de pós-graduação, lato sensu, etc. E sim com um curso de especialização. E esse do colegiado brasileiro vai ser realmente um pós-graduação e não vamos medir esforços para conseguirmos, né, a certificação do CONFEF, CREF, etc. Os cursos de nivelamento da World Athletics podem ser oferecidos diretamente pelo CBTA. Isso eu vou ter que verificar junto à World Athletics e com o SUDAT, porque é uma prerrogativa da World Athletics. Né? Então, a gente tem que respeitar. Se reeleito, vou tentar, com todas as minhas amizades que eu tenho, com todos o meu a minha influência, já que eu pertenço a 3 entidades, né, que são interligadas ao World Athletics, que é a Consudat, que é ligada diretamente, a APA, que é a Panam Esportes, e a Associação Ibero-Americana, que a World Athletics reconhece, mas não faz parte, né, dos membros. Para que possamos, né, tentarmos, através do colegiado brasileiro de treinadores de atletismo, a nossa certificação própria, válida para os concursos com o mesmo peso da World Athletics. Então, eu estou pensando em termos, né, em criarmos a nossa certificação do Brasil. Treinador nível 1, Brasil. Treinador nível 2, Brasil. Treinador nível 3, Brasil. Treinador nível 4, Brasil. Treinador nível 5, Brasil. Se a memória não me falha, já existe uma equivalência dentro da Confederação Brasileira de Voleibol. Eu não tenho certeza. Tá? Mas é um sonho meu, realmente, a gente considerar, né, essa equiparação com o mesmo peso dos valores da World Athletics, em qualquer concurso interno, né? Logicamente, interno que eu digo aqui no Brasil. Tá? Então, seria nível 1 Brasil é igual a nível 1 da IAAF e, consequentemente, os demais níveis. Isso realmente vou tentar, de todo jeito, se for reeleito, trazer. Isso já é uma preocupação bastante antiga. Tá? Inclusive, eu me lembro, quanto tempo eu ainda tenho? O senhor tem exatamente 2 minutos. Nós estamos no 8º minuto. Então, perguntei na hora certa. Eu me lembro, nós fizemos um fórum com treinadores lá em São Paulo, e o meu grande amigo, companheiro, certo? E finado Aristides Junqueira. Né? Nós estávamos resolvendo uma situação e colocar como chefe dos grupos de provas de treinadores a nível de Brasil, para fazer uma comissão comigo. E, por exemplo, naquela época era imperativo você ter o curso nível 1, nível 2, nível 3, para poder fazer parte de alguma coordenação, né, de algum grupo dentro da confederação. E eu lembro bem mesmo que o Aristides foi escolhido por unanimidade para ser o coordenador dos saltos horizontais. E na hora que foi colocado o nome dele, não pôde ser
concretizado, porque ele não tinha nenhum curso da IAAF. E o notório saber de Aristide? Ele precisava de curso da IAAF, ou da World Athletics hoje, para poder ser coordenador de qualquer grupo? E te dão com aquele jeitão dele, né? Já saiu explodindo dentro da sala, aquele negócio. Eu chamei ele à parte, conversei com ele e convenci ele que aquilo ali não tinha nada a ver com o conhecimento dele, que ele tinha um notório saber. E ele não fez, até mesmo por várias vezes ele quis fazer, mas não teve a oportunidade porque era muito ocupado. E você passava naquela época 15 dias fazendo um curso desse. Então era raro os profissionais ter realmente esse curso, né, nível 2 ou nível 3 da World Athletics. Né? E no nível 4, então, você levava 6 meses para concluir. Nível 4 e nível 5. Então era bastante complicado. Então, o notório saber ele não pode ser esquecido de forma alguma. Né? Então, eu tenho, há tempo, desde essa época que eu tenho pensado com isso. Né? Fazer realmente a qualificação de treinadores no Brasil. Né? Qualificação brasileira. Obrigado, professor. Iniciamos, então, agora nosso último tema, o tema 7. Programa de apoio a treinadores. O senhor terá também 10 minutos para dissertar. Eu aviso no 8º e 9º minuto. Os tópicos a serem abordados. É possível... Professor? Estou ouvindo. Tudo bem? É possível replicar... Sim? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo muito bem. É possível replicar o modelo... É possível recriar o modelo de Programa Nacional de Apoio a Treinadores, assim como instituído no período de 2008 a 2012? Aqui, ao tópico B. Existe a possibilidade de criação de um fundo de reserva para a promoção de assistência aos treinadores da seleção brasileira? E o C. Como a futura gestão encara a possibilidade do orçamento da CBAT para a convocação ao quadro completo de treinadores das seleções, inclusive para os treinadores pessoais? 11h42, 43, eu tenho até 11h53, né? Bom, são 3 itens bastante satisfatórios a minha pessoa, porque todos os 3 itens nós já cumprimos, né? E vamos continuar cumprindo, não há problema nenhum. Por quê? O nosso projeto de gestão 2021, né, a 2024 é ampliar todos os programas de apoio, principalmente os do treinador. Como estamos renovando o nosso patrocínio com a Caixa, né, então vamos verificar as possibilidades orçamentárias e ampliar, logicamente, o rumo a Tóquio, que passará a ser rumo a Paris, e ampliando, logicamente, os critérios para termos um maior número de treinadores e atletas. Temos que pensar também no atleta, né? Porque nós temos vários atletas aí que estão bem próximos do nível do índice olímpico e não tem um apoio ainda forte, né, para que tenha realmente a sua condição exclusiva de treinar. Porque nós sabemos muito bem como é importante a concentração do atleta no treinamento. E às vezes ele vai ter até que trabalhar com Uber para poder completar o seu rendimento financeiro. Isso não eu não acho justo, entende? Então, nós temos, certo? Foi realizado, idealizado, desculpe, vou usar a primeira pessoa novamente, por mim, em 2019, quando eu tive no camp de Chula Vista, e comecei a conversar com o professor Cavalheiro sobre como era que a gente poderia, né, ajudar os treinadores. Já que 2018 tinha sido aquele tumulto, equipes que fecharam, projetos que fecharam. Então, realmente, eu tinha que pensar em alguma coisa para os treinadores. Né? E, logicamente, porque geralmente se inverte. Né? O atleta, ele ganha mais do que o treinador. Mas como esse realmente era um projeto visando os treinadores, então eu inverti. Né?
a maior parte financeira para os treinadores e a menor para os atletas. E isso eu levei à frente muito tempo. Com o professor Bichara, né, lá no COB, ele recebeu de braços abertos a ideia, e nós começamos a trabalhar, e o que foi que aconteceu? Nós terminamos de concluir em plenos Jogos Pan-Americanos, em agosto de 2019. E agosto de 2019 já foi realizado, em setembro, o primeiro pagamento, e continuamos. Nós tivemos, o projeto ele foi em cima de uma verba extra, que eu não usei para a CBAT, eu usei para os treinadores e atletas. Né? Em 2020, eu usei do fundo, né, que nós tínhamos criado em 2019, que eu coloquei 2018 e 2019, nós tivemos multas acima de multas, mas conseguimos criar um fundo acima de, para as duas, para as federações e para a própria CBAT, um fundo acima de 1,5 milhão. E desse fundo eu comecei a pagar aos atletas e treinadores em 2020. No segundo semestre de 2020 e esse primeiro semestre já de 2021, eles estão sendo pagos por a verba LAP, ou seja, da Lei Agnello Piva. Isso porque abri mão de verba para a CBAT para repassar essa verba, certo? De comum acordo com o COB, o grande parceiro que nós temos, para os treinadores e para os atletas. Então não tem como nós não realizarmos isso. Né? Criamos esses dois fundos, logicamente, para ações emergenciais em geral. E você vê que é uma ação emergencial. Né? Você ajudar a um treinador, a um atleta, isso não é esmola, não, gente. Que a CBAT está fazendo, nem favor, não. Isso é obrigação da CBAT. Ajudar os treinadores e aos atletas. É obrigação. Porque são eles que trazem realmente as grandes glórias para a confederação. Né? Agora, nós não podemos deixar de falar sobre realmente o espaço orçamentário que nós temos. Né? Então, esse fundo, para atender às seleções brasileiras, aos treinadores de seleções brasileiras, ele não será só também para os treinadores. Nós já está no orçamento desse ano a criação de áreas para os treinadores e atletas, a serviço da seleção brasileira. Vai ser uma fortuna? Não, mas vai ser um dinheiro que vai ajudar. Como eu costumo dizer, vai dar para comprar um lanche, né, e não está gastando do seu próprio orçamento, né, familiar. Né? As nossas delegações, em 2019, 2020, como eu já até falei anteriormente, nós proporcionamos o maior número de treinadores possível e de atletas, desde que tivessem índice ou atendessem os critérios de convocação, né, os atletas. Mas foram todas completas. Infelizmente, em 2020, a gente não teve nenhuma seleção, a não ser a da Copa Brasil, a Copa Pan-Americana de Marcha, a Copa Pan-Americana de Cross Country e o Campeonato Mundial de Meia Maratona, que tem um índice, e fomos com todos os atletas que obtiveram seus índices, etc. E sua qualificação nós levamos. Como também os treinadores, aumentamos bastante o número de treinadores no cross country. Não, só foi realmente, não estou lembrado assim, eu não vou falar porque senão eu vou errar em número, mas em 2019 todas as seleções foram atendidas com o maior número de treinadores possível, né? Então, isto é possível, sim. Isto é possível. Não foi feito em 2018, repito. Os critérios já tinham sido decididos em 2017, numa reunião lá na no prédio da BMF, com a antiga comissão de treinadores que tinha. Certo? Tudo foi atendido daquela forma. Houve uma redução, realmente, de treinadores e atletas, isso por determinação da atual gestão, que inclusive eu também fazia parte. Agora, em 2019, 2020, que eu tive solto, né, eu não poderia deixar nunca de prestigiar os treinadores e os atletas. Uma, porque sou treinador, e os atletas, porque eu acredito que são os protagonistas do espetáculo. Né? E quando junto esse binômio, treinador, atleta, atleta, treinador, não enxerga outra coisa. São vocês que fazem parte dos clubes.
né? Os clubes sobrevivem em função do trabalho que vocês realizam, em trabalho dos resultados que os atletas conseguem, em função também dos trabalhos que vocês realizam. Então, não tem como. Não tem como você realmente separar as coisas, né? Agora, por minha parte, né, esquecendo um pouco a parte da quantidade de oficiais que os países sede determinam, né, isso tudo vai ser mantido. Se for reeleito, não tem problema nenhum. Sempre o maior número de treinadores possíveis, dentro daquela organização, Faltam 2 minutos. dentro daquela colocação que nós fizemos logo no item 2 ou no item 3, não lembro não, porque realmente são vários itens, né, dentro de 7 perguntas, né? Então, realmente, eu não lembro qual que eu coloquei, né? Os critérios, que serão discutidos também com vocês, e logicamente, nós temos a felicidade. Isso eu digo, repito, para encerrar a minha fala. Nós temos um corpo de treinadores, vou dizer, um corpo docente dentro do atletismo brasileiro que causa inveja a qualquer outro país, da América do Sul, principalmente. Certo? Mas eu vou dizer, viu, prezados treinadores, da América Latina. Tá? O Caribe, ele tem grandes potenciais atléticos, mas treinadores, nós temos em maior quantidade. Entendeu? E eu agora participo tanto da Associação Ibero-Americana como da Associação Pan-Americana de Atletismo, como membro da Constituição Técnica, e os elogios que nós recebemos são realmente bastante significativos. Me despedindo, quero agradecer a oportunidade a vocês. Espero, certo, ter a acolhida de vocês por mais um ciclo, certo? E que fiquem com Deus, certo? Com a proteção de Deus, nós estaremos assegurados com a longevidade de vida. Professor, gostaria muito de agradecer em nome da Comissão de Treinadores por sua disponibilidade, mas nós temos ainda, para fechar os 90 minutos planejados, 7 minutos. E caso queira, pode complementar a sua fala referente às questões abordadas, assim como discorrer sobre tudo que considera importante para este momento tão especial e democrático que estamos vivendo na CBAT. Algo que realmente é histórico. Jamais tivemos tanta possibilidade de discutirmos diretamente com os gestores da instituição por questões tão abertas como essa que nós estamos vivendo agora. Portanto, professor, as palavras finais agora sim são suas. 7 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, coordenador do bate-papo, a você e a Sônia, né, Carlão? Bom, eu quero voltar a falar, só para complementar, a escolha do nome da chapa e, logicamente, apresentar algumas características da nossa chapa completa. Né? Primeiro, o atletismo com respeito. Por que tem que ser respeito? Porque tem que ser respeitado tudo aquilo que fazemos, para podermos amar com uma verdadeira, certo, palavra, amor ao que faz, para que nós possamos realmente obter sucesso. Porque se você não ama aquilo que faz, você não vai ter sucesso. Não vai ter porque você não vai se dedicar de corpo e alma. E nós só nos dedicamos de corpo e alma àquilo que amamos. Né? Como, por exemplo, a nossa família. E como disse anteriormente, a minha família aceitou o atletismo como parte dela. Ética. Porque é um pilar de existência nossa. Você tem que ter ética para que você possa realmente conviver harmoniosamente dentro de uma sociedade. E principalmente uma sociedade exigente, como nós temos, que é a sociedade do atletismo. Né? E transparência, gente. A maioria das pancadas que eu tomei, certo, durante toda essa minha gestão, foi por causa da transparência. Nada ficou
certo? Obscuro para vocês. Seja a comunidade de treinadores, comunidade de atletas, comunidades administrativas, nada, nada. Né? Isso aí foi realmente a escolha desse nome. Sobre a minha formação, já coloquei no início, mas eu quero colocar sobre a do vice-presidente, que também eu li. Né? Agora, por exemplo, eu tenho 2 representantes de federações. Um que representa Centro-Oeste e Sul-Sudeste, e o outro representa o Norte e Nordeste. O professor Alfim, né, é um atleta, treinador, árbitro da Secretaria de Educação e Educação Física de Brasília, pós-graduado em Educação Física Especial, e, logicamente, tem curso nível 1, da UA nível 2 também, da UA Atleta. Coordenador de atletismo da Diretoria da Educação Física do Distrito Federal. Então, é uma pessoa que tem realmente uma experiência bastante significativa em administração e no atletismo. Professora Magnólia, esta nem merece a quantidade, né, de coisas boas que eu teria que falar sobre ela. Né? Não, teria que ser 1 hora, 1h30, e não tenho mais tempo, eu só tenho, pelo que eu estou vendo ali, 4 minutos. Magnólia é professora, é atleta, é treinadora, é árbitra, é presidente da Federação do Rio Grande do Norte, né? Participou de Jogos Olímpicos de 1988 e 96, 4 campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, campeonatos sul-americanos, uma quantidade incomensurável. Porém, o mais importante, né? Até hoje, e veja bem, ela torce para que batam o recorde brasileiro dela. Porque em 1990, ela estabeleceu a marca de 50,62 nos 400 metros rasos. E ela é uma das maiores incentivadoras para que uma dessas garotas quebre o recorde dela, para você ver a dignidade dela, né, e o carinho que ela tem para a evolução do atletismo brasileiro. Tá? É membro do Conselho Técnico e do Comitê Feminino também da Confederação Brasileira de Atletismo. O Robson Caetano, representante medalhista, um atleta são poucas as palavras que eu vou trabalhar aqui para descrevê-lo, né, com toda a sua grandiosidade para o atletismo brasileiro, em que época bem mais difícil nós vivíamos, né? Graças ao Joaquim Cruz, em 84, nós começamos realmente a trabalhar uma nova geração, e na gestão do Dr. Roberto Gessa de Mello, que começou em 89 não, desculpa, em 87, certo? Que houve a outra mudança do atletismo brasileiro. A primeira foi com esses estágios que eu coloquei em 1974, 75, 76 e 78 na Alemanha, em Mainz, né, em Stuttgart, tá? Foram as cidades que foram escolhidas pela Secretaria de Educação e Desportos, tá? do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Tá? O Robson é atleta, é treinador, é professor, é personal trainer, é membro do Conselho Executivo da Consudatli, né, como se fosse o nosso conselho administrativo, tricampeão da Copa do Mundo, dos 200 metros, recordista sul-americano dos 100 metros rasos com a emblemática marca de 10 segundos, falta 1 minuto, e realmente é atleta olímpico, 3 Olimpíadas, 84, 92 e 96, né? 4 Olimpíadas, e sendo medalhista em 88 nos 200 metros rasos, medalha de bronze, e 4º lugar nos 100 metros rasos, né? Na final lá, a famosa final do Ben Johnson, né? Do Ben Johnson. E em 1996 foi novamente medalha de bronze, né? No 4 por 100, famoso Arnaldo Robson, André Domingos e Edson Luciano, né? Então era isso, realmente, que eu queria terminar. Obrigado por esse tempo concedido para eu poder terminar, que eu estava cometendo uma falha, certo? Se não trabalhasse a minha chapa. E por quê? Né? Explicasse novamente o porquê da escolha do nome da nossa chapa. Muito obrigado a todos vocês, componentes da comissão de treinadores, e espero ter atendido e atender no futuro a todas as colocações de vocês. Muito inteligentes,
Muito obrigado a todos vocês.